Dá o tempinho de ela começar. Bem, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nessa live. Hoje nós temos como tema violência infanto-juvenil, que é um tema sempre presente, né, há tanto tempo, e quem vai mediar essa conversa que nós teremos será a doutora Regina Costenaro, que é enfermeira nos cursos de graduação e pós-graduação, no mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana de Santa Maria, e conduzirá a nossa convidada. Cláudia? Sim? Eu acho que não, as duas falam. As duas quem fala. As duas falarão? Ok. E a mediação eu farei. Perfeito. Isso. Pelo menos era assim, mas pode terminar a apresentação delas, não tem problema. Mas então, nossa outra convidada é Fernanda Jäger. É assim que diz, Fernanda? Seu sobrenome? Isso, assim mesmo. Isso. Acertei, então. Fernanda Jäger, que é psicóloga, docente do curso de psicologia, também na Universidade Franciscana de Santa Maria, e coordenadora do grupo e tutora acadêmica do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que é o PET Saúde. Então, como o professor Joel vai mediar essa live, eu passo a palavra a ele. Então, as nossas convidadas já estão apresentadas, né? Essa live está entre as nossas atividades de celebração dos 70 anos da ABEM. Então, todas as segundas-feiras a gente traz um tema interessante e corremos em paralelo à pandemia, porque nem todos os nossos temas são pandêmicos, mas eles são muito bem inseridos dentro da pandemia, porque o aumento de violência, né, doméstica, de violência contra a criança, essas coisas todas estão sendo, digamos assim, florescendo muito durante a pandemia, com pouco controle. Então, eu coloco, para iniciar a conversa, qual das duas palestrantes falará primeiro? Eu vou deixar para a Fernanda começar. Bom, mas eu queria primeiro agradecer, né, Joel, essa oportunidade que a gente está tendo, né, para conversar sobre esse tema. É um tema tão triste e que ele não merecia tanto destaque como ele tem, né, infelizmente. A gente tem se preocupado muito e a gente tem visto a quantidade de pessoas discutindo sobre a violência infanto-juvenil, a violência infantil, a violência com adolescente. E tanto a Fernanda quanto eu, a gente tem trabalhado bastante com esses temas, principalmente a nível escolar, né, com adolescentes, com escolas, né. Então, a gente vai tentar abordar quatro tópicos hoje, né. O primeiro tópico seria causas de uma pessoa, né, cometer violência. O que leva uma pessoa a ser violente, né, a ser violenta? A gente sempre diz assim que o adulto, ele é violento, vítima de como ele foi criado, né? Vítima da educação. Mas a gente às vezes fica com dúvida se é isso mesmo que acontece. Então, essa primeira parte aqui eu vou colocar para Fernanda, né, Jäger, né? Tá com a palavra, Fernanda, para colocar isso. Ok, então, eu gostaria de agradecer, então, o convite para estar com vocês, né, e especialmente a Associação Brasileira, então, de Enfermagem, e a minha colega Regina, né, que né, entrou em contato comigo e fez esse convite. Então, agradecer imensamente, é um prazer enorme poder estar, né, junto com essa associação e com esse grupo de profissionais tão né, qualificados, e especialmente a Regina, que é uma pessoa com a qual eu tenho o prazer de conviver na minha instituição, e que, ao mesmo tempo, é uma pessoa que é expert, né, nessa área, assim, trabalha em projetos. A gente já tivemos a oportunidade
de nos encontrar em alguns momentos, né, e discutir sobre essa temática. Então, eu fico muito feliz de poder estar com ela aqui, né, com esse grupo maravilhoso. Eu vi que tem alguns alunos também da Psico, né, ex-aluno, poder estar interagindo, né, com a categoria, né, da enfermagem, que é extremamente importante, que nesse momento de pandemia tem se mostrado ainda mais importante, né, junto com os demais profissionais da área da saúde, especialmente porque, né, estão na linha de frente e prestando os diferentes cuidados, né, às pessoas que sofrem, não só com as questões relacionadas ao Covid, como a gente está, né, vivenciando, mas uma série de outras questões. Então, a temática da violência é extremamente importante, né, e muitas vezes é para o enfermeiro que vai chegar essa demanda, né? Então, é o enfermeiro que vai identificar, seja numa unidade de saúde, né, seja num trabalho como a gente desenvolve em escola, seja num hospital. Então, independentemente do contexto, né, muitas vezes é o enfermeiro, né, que vai estar ali dando esse suporte e acionando os outros profissionais para que se possa intervir, né? Então, como vocês viram, eu faço parte de um projeto que também discute a questão da interprofissionalidade. Então, eu me sinto muito feliz e muito grata em poder estar aqui dialogando com profissionais, né, que também se engajam nessa tarefa de pensar questões de proteção à infância e adolescência, né, que efetivamente é pensar no nosso futuro, né, pensar no futuro das próximas gerações, né, que virão e que precisam ter a sua infância e a sua adolescência preservada. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática. Então, a primeira questão, né, hoje mesmo eu estava assistindo, né, uma notícia e fiquei muito, assim, impressionada, né? Eu acho que todo mundo hoje deve ter se abalado um pouco com a situação daquela menina de 10 anos, né? E eu confesso para vocês que eu não consegui me apropriar, assim, porque foi muito rápido, eu estava, né, já me deslocando para a universidade, então eu vi um pouco da notícia. E aí fiquei pensando nisso, o quanto, né, ainda é mais pertinente a gente falar sobre essas questões nesse momento. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes, eles já têm uma condição de vulnerabilidade que é inerente à sua própria, né, faixa etária. E em tempos de isolamento, né, de confinamento, de distanciamento social, efetivamente, essas crianças que muitas vezes estavam nas escolas, né, que estavam sendo observadas, cuidadas, seja na escola, seja numa unidade de saúde, numa escolinha de educação infantil, ou num projeto social, essas crianças, nesse momento, elas estão mais fechadas dentro das suas próprias famílias, e se esta família, ela tem uma configuração que, de certa forma, leva à situação de violência, né, nós podemos ter uma intensificação nesse momento. Então, como a professora Regina falou, né, nós temos esses 4 eixos, né, o primeiro eixo seria falar sobre as causas. Então, a violência contra a criança e adolescente, ela não é um fenômeno recente, se a gente datar, né, a história, por exemplo, o Philippe Ariès é um autor francês que fala sobre a história da infância e da família. Ele vai trazer o quanto as crianças, né, ao longo da história, elas foram vítimas de várias práticas, né, de violência, muitas culminando na morte, né? Esse cuidado, essa atenção que nós temos atualmente é algo que é muito recente, né? Ele vai vir, né, com a família moderna, com toda essa concepção, né, de cuidado com o ser humano que surge, né, na modernidade, com toda a mudança social
que passa a existir nesse momento. Então, ele é um fenômeno social, cultural, né, que hoje nós sabemos o quanto, né, quando nós nos deparamos com essas situações que muitas vezes elas estão subestimadas, né? Então a gente sabe que a gente vê a ponta do iceberg, na verdade, porque muitas das práticas de violência elas ocorrem dentro do contexto doméstico e familiar. Então esse é um aspecto importante que a gente tem que ter atenção, né? Atenção às famílias, atenção aos cuidadores, porque exatamente existem múltiplas estatísticas que mostram, de muitos estudos, o quanto as crianças elas sofrem, então, de violência intrafamiliar, né? O alto índice de violência que ocorre contra a criança e adolescente se dá, basicamente, então, no contexto intrafamiliar e doméstico. Então, Fernanda, tem essa distinção. Eu até queria colocar, contribuindo com isso, que, para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Maria, agora, nesse período de pandemia, reduziu em 50% a incidência de notificação. O que significa isso? Que quem mais faz as denúncias são as escolas, são os professores. E daí, o que nós estamos vendo? Eu tenho conversado bastante com as minhas colegas do Conselho Tutelar, aqui em Santa Maria, e o que a gente tem observado? Agressor e agredido estão juntos, bem como tu falou. E o que acontece? Fica em casa, e eles nem sequer têm condições de sair de casa para pedir socorro. Então, o que a gente escuta? Eu como nas minhas... a gente vai fazer um bate-bola assim, né, Fernanda? Como nos meus encontros, nas minhas oficinas, eu sempre passo meu WhatsApp, né, para as professoras, às vezes para os alunos. Um aluno pega, um adolescente pega, daí já passa para outro. Só a semana passada, eu recebi 3 pedidos de socorro pelo WhatsApp. Né? Então, o que a gente faz? Qual foi a minha conduta, né, e daí quem estava violentando? Era em casa, ou era abuso sexual, e daí a gente entra nos tipos de violência, né, Fernanda? E outros, assim, ó, até postando fotos para mim de hematomas e de agressão, né, em casa, pedindo socorro. Então, o que a gente observa? A importância que é a escola nesse meio, né? Tem que ter alguém de fora para mediar essa situação, esse socorro para essa criança ou para esse adolescente, né? Então, infelizmente, pode ir. Não, então, isso que eu queria colocar, assim, do quanto, né, no contexto doméstico, né, o tipo de violência que ocorre nesse contexto, quando nós temos, por exemplo, fora a pandemia, nós temos as visitas do Conselho Tutelar, a gente tem os agentes comunitários de saúde que passam nas residências, né, os professores nas escolas, os projetos sociais, e que, de certa forma, né, acompanham essa criança e oferecem uma forma de cuidado a ela, né? Então, para a gente pensar, né, na questão das causas, é importante entender essa visão que muitas vezes se tem, se estruturou, né, que é essa ideia de que há uma coisificação da criança, né? Então, a criança, bom, ela nasceu, ela é minha, eu é que tenho ela. A gente escuta muito isso na fala, né, de muitos agressores, dizendo assim, não, é meu filho, é minha filha, eu faço o que eu achar que tem que fazer. Então, coisas horríveis a gente escuta, né, e que, de certa forma, nos chocam e nos remetem para essa ideia de uma coisificação da criança, isso que precisa ser, né, transposta e transformada, né. Então, porque, na verdade, o adulto ele tem o poder e o dever da proteção dessa criança.
né? Então, todos os agentes sociais, né, e profissionais e adultos, né, precisam ter esse olhar. Então, tanto essa visão social, quanto, né, a fragilidade das relações familiares, quanto quadros de psicopatologia, e daí a gente entra numa outra esfera, que é uma esfera, né, daquela pessoa que realmente ela tem um quadro, por exemplo, em que ela, por exemplo, de esquizofrenia, né, ou algum transtorno de controle de impulsos, né, que podem levar esta pessoa a agredir mais facilmente, ou tem algum tipo de dificuldade de controle em relação à questão sexual, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né? No caso das violências. Daí a gente já está entrando nos tipos, né? Como foi falado antes pela professora Regina, né? Então, a gente vai ter a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, que é uma outra forma de violência que é muito grave, que não deixa marcas físicas, mas que marca muito a vida de uma criança, de um adolescente, né? As negligências, né? Então, quando essa criança ela fica à mercê, ela fica sem alimentação, ela não tem roupa para vestir, ela não está tendo, né, nem a nutrição necessária. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com essas diferentes formas que vão chegar para, né, os profissionais poderem identificar esses tipos e reconhecer que cada um desses tipos vai ter, né, causas, consequências a curto, médio e longo prazo. Não sei, Regina, tu ia falar, né? Eu queria colocar, Fernanda, porque quando a gente fala, né, da violência física e da violência psicológica, a gente que convive, né, no cenário escolar, a gente escuta muito isso assim, ó, que parece que as pessoas banalizam sentimento, banalizam educação, banalizam relação, ou as relações entre as relações fraternas, as relações familiares, né? Então, quantas vezes que eu já cheguei e parabenizei a mãe pela filha amada que ela tem, né? E a mãe diz assim, na frente da filha, tu não sabe, isso é um diabo, isso é um demônio, isso é isso. Então, tu fica imaginando o que isso vai dar na cabeça dessa criança, né? Então, outra coisa assim, ó, um simples, eu sempre trago esse exemplo, sabe? Que eu estava num restaurante e daí, assim, eu não posso ver essas coisas, né, de criança, assim, sim, violência psicológica, né? Então, a criança, sem querer, virou um copo de cerveja na mesa, né? A mãe fez o maior do escândalo dentro do restaurante. Então, eu estava a 2 mesas distante e eu assisti tudo aquilo, né? E daí as minhas colegas estavam comigo e disseram assim, Regina, tu não vai fazer nada. Eu digo, não, eu vou fazer sim, eu não vou deixar assim. Daí eu, não, porque não vai trabalhar. Daí eu esperei, bem no momento que estava um copo de cerveja, bem na beiradinha da mesa, e eu disse para as colegas, eu vou no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu trompei na mesa. Eu fiz de propósito, eu trompei na mesa. Daí o copo caiu e virou a cerveja na mesa. E eu vou e digo assim, ai, desculpa, eu disse. E a mãe disse assim, não foi nada. E eu disse, foi sim, mãe, foi. A recém tu não xingou ele, tu não ralhou com ele porque ele virou um copo de cerveja na mesa. Agora diz para mim o que tu disse para ele. Né? Eu digo, por que ele com 8 anos, eu disse, que idade tu tem, filho? E ele disse, ele fez o sinal com as mãos, 8 anos. Eu digo, ele com 8 anos escutou tudo aquilo, eu com quase 60 também posso escutar. Então diz isso para mim, né? Daí eu dei um beijo na testa da mãe e saí, porque eu acho que eu dei no fígado daquela mãe, eu dei no rim daquela mãe. Então, parece que as pessoas são tão acostumadas a isso que não se dão conta, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não sei se tu quer falar um pouquinho isso, Regina, isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente vai se deparar com situações que são muito tênues, em que você não percebe. A violência psicológica, ela leva, por exemplo, a uma dificuldade relacional
relacionada à autoestima, Isso. né? A criança, ela pode vir a se sentir mais frágil, né? Prejudicar a sua própria autoimagem, né? Ela se sentir mais insegura, né? Ela sentir que de repente ela não consegue fazer as coisas corretamente. E né, hoje, por exemplo, nesse caso, assim, o que eu pude ouvir, havia, além da violência sexual, né, existia a violência psicológica, que era a ameaça, né, a ameaça para que, se essa menina contasse para a família, ele iria machucar todas as pessoas. E isso é muito comum, né, no que tange a questão da violência, principalmente a violência sexual, né? Ela vem associada à violência psicológica, muitas vezes ela pode ocorrer tanto só ela, quanto ela pode estar associada a outras formas de violência. Então, muitas vezes a violência sexual e a violência física, ela vem vinculada à violência psicológica. E a violência física, ela deixa marca física. Então, às vezes, o que a gente precisa estar atento, né? A criança que no verão está com uma roupa comprida, né? Que está com algum machucado que não cura, ou tem múltiplos machucados, aparece constantemente machucada com um roxo aqui, um roxo ali. Então, é importante identificar o que está acontecendo, conversar com essa criança, né? Identificar, olha, por que tu tá com, né? Claro, quem está lá no hospital vai se deparar, às vezes, com casos mais graves, né? A criança vai chegar com, né, polimachucada, com muitos traumatismos, e aí, como lidar com isso, né? Então, muitas vezes, o discurso que a criança vai falar, o que a mãe vai dizer, não vai ser o discurso de que, né, a mãe machucou, que o pai machucou, que alguém da família machucou. Vai vir com uma história, às vezes, até sem pé nem cabeça, né? Ou com uma história muito bem organizada, mas que vocês vão sentir. Então, tem que ter essa empatia, essa sensibilidade, esse olhar atento, né? Desculpa, gente, quem trabalha com criança e adolescente tem que estar sempre atento a esses detalhes, porque às vezes tu vai perceber numa frase assim, ou em alguma palavra, ou no jeito de falar, no gesto, né? Então, a violência física, ela é mais fácil da gente identificar as marcas, né? Mas, muitas vezes, aquela marca, ela vai ajudar a gente a compreender o que está por trás, que também vem junto, que é a violência psicológica. Então, a violência psicológica é tu chamar, isso que a Regina falou, tu é burro, tu não consegue aprender, tu é... E eu acho, Fernanda, só para contribuir um pouquinho também, deixa eu te dizer, o que eu tenho observado muito na escola, em escolas, as crianças, elas apanham, elas são agredidas na cabeça. E daí elas mostram hematoma, e daí elas dizem assim, ó, eu digo, mas tu tá machucado. Já me aconteceu várias vezes. Não, eu caí. Daí tu vai atrás, mas por quê? Daí tu não, assim, ó, eu digo assim, ó, mas quem machucou? Eu não dou bola quando ele diz eu caí. Eu digo, quem machucou? Por que machucou na cabeça? Sabe? Sem espanto e sem nada. Como se estivesse conversando normalmente. E daí, várias meninas já me disseram isso. Sabe o que é, prof? É que na cabeça não aparece o machucado. O cabelo esconde. Então, para vocês verem, assim, ó, a capacidade, a maldade que um ser humano tem. E o que a gente observa, Fernanda, também, é essa história assim, ó, eu tenho um segredo contigo, e que a gente tem que, nessa hora, né, falar com essas crianças e com esses adolescentes, que eles não têm que ter segredo com essas pessoas. Porque, então, o que acontece? Eles confiam tanto, meu Deus, como né, agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo, né, e não era gente vulnerável, era gente bem esclarecida, né, e a
a menina, a mãe, a mãe disse assim, ai, é a Pepeca, né, mamãe? E daí a mãe disse assim, e ela disse assim, ai, que legal, quem é que falou sobre isso contigo? A mãe disse para a menininha. E a menininha vai e diz assim, é segredo meu e do papai. Né? Então, a mãe se apavorou na hora ali. Ela disse, como assim, segredo teu e do papai? E o papai é gente, assim, gente bem, bem renomada, entende? Que ela ficou, assim, desesperada. Ela disse, mas agora, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou fazer? Vai aparecer o nome dele para tudo que é lugar. E isso está velado. Isso não apareceu. Né? Então, o que a gente observa e que a gente vê, o quanto que as crianças e os adolescentes, né, Fernanda, eles ficam refém de pais, de avós, de tios, né? E eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ter é a gente nunca julgar. Eu sempre digo para os alunos, né, não se apavorem quando contam isso para vocês. Ai, que horror! Porque quando chega alguém e te conta isso, que é porque confiou em ti e veio abrir essa situação, é porque confiou em ti. Se tu vai dizer, meu Deus, que horror, mas que loucura, daí tu perde essa criança, tu perde esse adolescente, né? Não sei se tu quer continuar um pouquinho sobre isso, né? E é muito importante que ele sinta confiança, então, também, porque esta é a grande questão. Porque a criança e o adolescente, ele vai confiar no adulto, né? Então, aquele da família que deveria preservar e que deveria cuidar, assim como os seus professores, né? O profissional que acompanha, muitas vezes, o pediatra, o enfermeiro, né, o fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional que vá ter o cuidado com essa criança, né? Obviamente que a gente sabe que na escola, né, tanto na escola de educação infantil quanto na escola de educação o dia a dia dessa criança e perceber pequenos gestos, pequenas frases, né, e situações que vão vir à tona e que o professor também, né, assim como o profissional da área de saúde, tem que estar preparado para lidar com isso. Ele precisa saber, por exemplo, que às vezes uma criança assim que é muito rígida, né, que no brincar é muito agressiva, né, crianças que acabam tendo muitas dificuldades escolares, dificuldades de aprendizagem, né, que não conseguem, muitas vezes, nem fazer a leitura, né, produzem, por exemplo, tem casos que a gente acompanha, assim, que a criança tem disartria, tem dificuldades diferentes de aprendizagem, e você vai avaliar melhor aquele caso, e aquele caso por trás, né, tem uma situação de violência, ou violência física, ou violência sexual, ou negligência, ou até mesmo, né, uma violência psicológica. Né? Então, a pessoa dizer, você não tem um bom desempenho, né, não consegue dar conta das coisas, enfim, né, as formas de violência são, às vezes, muito diversificadas e vão repercutir no comportamento da criança. A criança, muitas vezes, vai reproduzir, e por isso que é sempre importantíssimo a gente saber, quando ela fala, por exemplo, de alguma situação que envolve a sexualidade, a gente saber da onde que veio isso, né? Da onde que veio essa informação, porque de alguma forma essa criança vai sinalizar que tem alguma coisa errada. Então, quando a criança apresenta algum sintoma, e aí sintoma para a gente da psicologia são dificuldades de aprendizagem, dificuldade, por exemplo, a enurese, encoprese, né, que são manifestações muito recorrentes, assim, em casos de abuso sexual, não só, né, não quer dizer aqui, eu não quero dizer que a criança que sofre abuso sexual, que todas as crianças que têm enurese e encoprese sofrem abuso sexual, tá, gente? Mas, assim, são sinais de que tem alguma coisa errada, que existe um sintoma, que existe um sofrimento por trás disso. Então, enquanto profissional de saúde ou de educação, eu preciso reconhecer isso e solicitar uma avaliação para que essa criança ela consiga
ter a sua necessidade suprida. Porque se eu fizer de conta que está tudo bem e fechar os olhos, né, como foi falado antes pela professora Regina, essa criança vai ficar sofrendo, né, violência, e aí vem como consequências futuras um quadro de psicopatologia, de sofrimento grave, que pode levar, inclusive, né, é um tema difícil a gente falar isso, mas a gente tem muitos casos, inclusive, que eu acompanhei já na fase adulta, né, de consequências como, por exemplo, a depressão grave e tentativa de suicídio, tá? E isso a gente tem visto também já na infância, né? A gente tem visto já crianças muito cedo, né, apresentando sintomas e a gente tem um fenômeno que nos últimos anos tem se potencializado muito, que é a automutilação, né? As feridas autolesivas, então que ela, né, pratica, ela vai se cortando, e muitas vezes é uma forma de suprir, de amenizar a dor, né? E isso chega na área da saúde, mas também, às vezes, tem esse disfarce, né? Também é um outro elemento que a gente tem que estar atento, às vezes é praticado por alguém da família, mas, por exemplo, nos adolescentes, a gente tem visto que a autolesão ela tem surgido como uma forma de lidar já com consequências, é uma consequência de um sofrimento anterior. Às vezes pode ser um quadro de abuso, pode ser um quadro de violência, ou simplesmente um quadro de depressão, de sofrimento intenso que leva, né, isso. E também, gente, um outro elemento importante é aqueles adolescentes que fazem isso por fenômeno de grupo. Tá? Eu ia dizer isso. Né, a gente teve casos numa escola, por exemplo, aqui em Santa Maria, que eram vários adolescentes que tinham, né, se automutilado, porque elas tinham combinado. Né? Inclusive, existem sites que promovem isso. Né? Tu entra lá, eles te ensinam, eles te dizem, eles te instigam a praticar isso. E isso aí, o que a gente observa, que o adolescente, no caso, assim, relacionado com essa violência não, né, autodestrutiva, assim, o que acontece? Como ele dá muito valor para o que o par faz, né, que é o adolescente que está fazendo, então, o coleguinha está fazendo, então parece que é tipo um pacto que eles fazem. E o que eu escuto, o que eu tenho observado também nas escolas é assim, ó, por exemplo, então eu sofro violência, eu fui violentada, o meu colega não sabe que eu fui violentado, mas eu me automutilo. E daí o meu colega, para se solidarizar comigo do meu sofrimento, ele também vai se automutilar. Mas ele não sabe direito por que eu estou me automutilando. Algumas vezes eu conto, outras vezes eu não conto. Então, o que acontece? Às vezes eles veem isso como uma amizade, que é, né, característico do adolescente, né? Uma amizade muito forte que eles têm porque confiam muito um no outro. Então, e tudo parece, o que é vivido na adolescência é vivido com muita intensidade, né? É muito forte aquilo ali. Né? Um acontecimento que ocorre assim, tem um valor enorme, tem uma significância enorme para o adolescente. Então, o que às vezes precisa? Precisa dos pais conversarem mais sobre isso, entenderem mais o que é a adolescência, né? Os pais, a família, saber como é que é, o que acontece, o que caracteriza essa adolescência, para não achar que aquilo aí é uma coisa de outro mundo, mas que faz parte do que ele está vivendo. Porque quando a gente vê um comportamento de um adolescente que pode ser normal, né? Às vezes extrapolar em algum aspecto, e só desse aspecto tu já começar a denegrir a imagem dele, ou diminuir, né, a autoestima, reprovar fortemente o que ele está fazendo, desfazer da pessoa que ele é, já é motivo para daí isso se tornar grave. Então, o que a gente observa, querem ver uma coisa? Eu estava chegando na escola, e daí uma menina tinha colocado
um alargador de orelha, tá? Daí a professora chegou e disse assim, mas que coisa horrível, mas tu é louca, mas olha onde é que você já se viu, tu vai deformar a tua orelha, olha que horror. E daí eu peguei, fui, abracei a guria, fui beijar, né? Fiz de conta que fui beijar, e eu disse assim para ela baixinho, ficou lindo tua orelha, ficou lindo, não vai deformar nada. Tu fica tranquila que não vai deformar, só vai deformar depois do número 12. Até o número 12 não deforma nada. Eu disse para ela, então tu não esquenta a cabeça. Agora escutem. Depois eu fiquei pensando assim, ó, olha o que eu disse. Tu não esquenta a cabeça para isso. E daí eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Nunca digam isso. Porque parece que a gente está banalizando o sentimento do outro, né? Ó, não esquenta a cabeça, isso já vai passar, isso não é nada. Qualquer agressão que sofre, não, mas olha, eu também passei por isso. A gente escuta muito agressão física, a gente escuta muito de adultos hoje dizerem assim, essa história, né, da palmada, né, que isso também é uma agressão física. Ah, mas eu apanhei tanto e estou aqui grande, forte. Foi outra época, e a gente sabe que hoje não é mais assim. Hoje não se admite mais isso. A educação é outra, as relações são outras, a realidade é outra, né? Então, uma maneira, às vezes, que a gente tem que cuidar, e que eu sempre digo, né, para as pessoas, para os profissionais de saúde que eu tenho oportunidade, nunca banalize o sentimento de alguém. Nunca banalize dizendo assim, ó, isso não é nada, isso já vai passar. Até de uma criança, ela cai e se machucou, não, isso não é nada. É assim, ela tá chorando, tá doendo, não é em mim que tá doendo. Então, isso também acaba sendo assim, um tipo de, entre aspas, de violência da maneira como a gente está agindo com essas crianças e com esses adolescentes, né, no nosso comportamento. E, Fernanda, eu queria trazer aqui uma questão, agora bastante relacionada para nós da área da enfermagem, porque o que a gente observa, assim, ó, quando chega alguém vítima de violência, vítima de abuso, né? Por exemplo, que chega numa UTI, né? E aqui em Santa Maria eu já acompanhei vários casos sobre isso. O que a gente vê? As pessoas ficam muito mal, né? Então, isso acaba sendo uma violência para nós, profissionais da saúde, porque a gente começa a criar uma contratransferência com aquele agressor ou até com a mãe que está defendendo o agressor, né? Então, eu já acompanhei vários casos, inclusive, assim, de crianças que internaram na UTI pediátrica aqui, e que assim, ó, eu disse, eu me arrependo de ter ido ver o estado que a criança ficou, de tanto que isso me machucou, entende? E daí, como fica para esses profissionais da enfermagem, da saúde em geral, que estão aí às 24 horas do dia, lidando com essa criança, que levou 6 horas para reconstituir ânus, vagina, uretra, né, numa cirurgia, sabe? Então, às vezes, o que dizer nessa hora? O que dizer para esses profissionais? Regina, assim, nós temos que pensar na saúde mental dos trabalhadores que estão diretamente envolvidos na atenção, né, tanto de situações que envolvem a violências, né, como a gente está tendo agora, por exemplo, relacionado ao Covid também, né, que é uma fonte de sofrimento muito grande, estar, né, na linha de frente, ali atendendo casos que chocam muito e em que a pessoa sofre, né, a pessoa que está sendo cuidada, ela está muito machucada, né, ou ela está muito ferida, ou ela está também sofrendo, isso vai impactar na saúde mental do profissional, que vai estar diretamente envolvido, porque, na verdade, assim, por mais que a gente sabe que os profissionais da área da saúde são muito empáticos, né? Geralmente, quem vai para a área da saúde tem esse olhar do cuidado em relação ao outro, né? Tem que ter um olhar, um direcionamento, uma atenção. E aí por ter essa postura, muitas vezes se coloca no lugar, né, desse paciente
e sofre junto com ele, né? Se identifica muitas vezes até com aquilo ali que está sendo vivido e tem um olhar crítico, né, também sobre aquela situação. Então, é primordial que esse profissional ele também possa, de alguma forma, saber separar, trabalhar isso internamente para né, separar o que é do seu trabalho, daquilo que é, né, a própria, né, os seus valores, os seus anseios, os seus medos, as suas tristezas. E nesse sentido, o que ajuda muito é o acompanhamento, né, de um profissional, né, com um profissional que possa dar esse suporte, para que ele consiga reconhecer aquilo que é seu e aquilo que é do outro, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, né, então, além desse acompanhamento, é importante, é primordial o trabalho em equipe, né? Eu acho que a equipe, ela é primordial como fator protetivo de saúde mental. Então, você saber que você tem do seu lado pessoas que estão ali para dar apoio, para sustentar, para pegar junto e, ao mesmo tempo, assim, eu já tive situações, para vocês terem uma noção, eu tenho uma situação, assim, que eu acompanhei diretamente, era uma criança que estava internada no hospital, isso ainda, né, não, enquanto prática profissional, né? Eu não atuo no hospital atualmente, mas só como supervisora de estágio, mas já tive experiências nesse sentido, de acompanhar situações assim, que a criança ela estava abandonada no hospital, e a equipe toda tomou a decisão de acionar, então, um comitê que nós tínhamos dentro do hospital, que era um comitê de criança e adolescente, de proteção de criança e adolescente. E aí a gente foi atrás da mãe, então chamamos a mãe, essa mãe, né, ela acabou não vindo da primeira vez, e daí todo mundo, é uma negligência, todo mundo com raiva dessa mãe, porque essa criança estava lá. Há muito tempo, porque era um paciente crônico, que tinha um problema, né, pulmonar, uma doença crônica, então ele ficava muito tempo lá. E aí, quando nós conseguimos contatar com essa mãe, a gente descobriu que a realidade dela também era uma realidade muito triste. Então, assim, ela não era na época eu morava em Porto Alegre, então era um hospital em Porto Alegre, e eu me lembro, assim, que ela morava numa outra cidade, a criança precisava desse acompanhamento no hospital especializado em Porto Alegre, e ela tinha outro menor que tinha a mesma situação, né? Então, que vivia o mesmo quadro e não tinha com quem deixar, né? Então, e a partir daí a equipe começou a pensar em ações, né, para cuidar dessa criança, cuidar dessa mãe também, né, ajudar na rede de proteção. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa olhar para essa rede. Que rede essa pessoa tem? Que rede essa criança tem? Se essa mãe não consegue suprir as necessidades, bom, no primeiro momento a gente olhou, é uma mãe negligente, né? Não está aqui com o seu filho. Mas aí a gente foi olhar, essa mãe precisava de tanto suporte quanto essa criança. E aí a gente teve que acionar a rede de proteção, né, na área da assistência social para potencializar o cuidado dessa criança, dessa família, né? E além do outro irmãozinho pequenininho, ainda tinha mais 2, né? Então, assim, vocês vejam o quanto o trabalho em equipe ele é importante não só para a gente pensar em estratégias de superação de dificuldade do paciente, quanto também para o próprio profissional se sentir respaldado e mais seguro na tomada de decisão, né? E, ao mesmo tempo, né, se sentir amparado. E aí a figura, por exemplo, de profissionais da área de saúde mental podem facilitar muito o suporte e o apoio, né, para os profissionais da área da saúde, né, para os demais profissionais da área da saúde. Eu queria, a gente já está quase terminando, né, mas eu vou abrir um pouquinho aqui vou ver depois com o Joel, mas eu queria trazer aqui, Fernanda, uma questão que a Maquilane colocou,
que ela fala assim, ó, que o que mais fica encoberto são os abusos de classes mais privilegiadas, né? Os mais vulneráveis são os que aparecem muito mais. E eu estou acompanhando agora uns casos aqui, e que, de fato, né, a gente observa isso. Só que daí eu até queria colocar essa situação assim, ó, que, e eu fiquei assim muito solidária, sabe, com essa mãe, porque a mãe pensou assim, ó, como é que eu vou denunciar? E o outro filho dele, que ama ele, o filho pequenininho que ama ele. E essa mãe, ela é uma pessoa bem importante, bem conhecida aqui da cidade, né? E daí ela disse assim, ó, como vai ser para ele, pro filho menor, ter um pai na cadeia? Como vai ser tudo isso? Então ela começou a fazer e ela está num conflito enorme, sabe, com relação a isso. Eu digo, quem tem que tomar decisão é tu, e a gente não está julgando. Porque ela disse assim, ó, entende o meu lado, eu não estou acobertando, ela disse. Eu tirei de casa, eu não quero mais, né? Foi para longe, eu não deixo mais ver ninguém. Então, um castigo que ela está dando para ele é não chegar perto dos filhos, né? Só que, ao mesmo tempo, ela fica assim se questionando, sabe? E eu tenho hora assim que eu tô apoiando ela no que ela tá decidindo, entendeu, Fernanda? Mas só que é bem isso mesmo. Isso são casos que chegam até nós, mas tem muitos outros que a gente não fica sabendo, né? Esses dias eu estava com duas adolescentes, filhas, eu não posso dar muito detalhe, assim, e elas vieram com um assunto para mim, irmãs, elas vieram com um assunto para mim bem forte, sabe? E eu disse assim, mas, claro que eu não me apavorei nada, né? Eu disse assim, mas me diz, quem falou isso para vocês? Quem explicou isso para vocês? E elas disseram assim, ó, o nosso pai. Ah, tá. O pai? Sim, ele explicou tudo para nós. E ele só tem secretária loira. E daí ele pega todas as secretárias. Então, quer dizer assim, ó, para tu ver e é pessoa assim, ó, meu Deus, jamais tu vai. Eu olho, eu digo, não dá para acreditar. Tu entendeu? Então, e daí eu disse, e a mãe de vocês? A mãe sabe, a mãe fica louca e ele chama a nossa mãe de antiquada, de quadrada. Entende? Então, isso que a Maquilane colocou, isso é muito forte mesmo, né? Não aparece. É porque, na verdade, assim, ó, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, elas, muitas vezes, elas estão mais acessíveis, né? Como eu falei antes, tem um agente comunitário de saúde, tem o vizinho que escuta tudo, né? Tem toda uma rede de proteção que já está estruturada, embora a gente saiba, né? Alguém comentou aqui que como que está, né? Eu acho que a gente sabe que existem fragilidades e é importante a gente trabalhar para melhorar essas fragilidades, né? Mas existem, né? Pelo menos existe. Tu sabe que tu pode contar, né? Eu tenho, por exemplo, uma aluna que ela é conselheira tutelar e ela trabalha arduamente atendendo situações diversas relacionadas à violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, a gente sabe que existe uma rede de proteção. Bom, ela funciona, aí já entra num outro detalhe. Assim, funciona, talvez com algumas fragilidades, mas isso não quer dizer que a gente tenha que acabar com ela ou que a gente tenha que dizer que nada funciona. Então, assim, a gente sabe que tem muitos casos que não, porque a gente tem uma complexidade também, né, de fenômenos e de situações. Aí a gente tem a questão socioeconômica, que de certa forma também, né, a quantidade de crianças nas ruas, né, pedindo comida, né, muitas vezes até se colocando numa situação de exploração, né, não só econômica, mas sexual também. Então, assim, a gente sabe que existe isso nos diferentes contextos. A diferença é que, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade, aquilo está mais visível, né? E existe uma rede que se vincula mais diretamente a esses processos.
Enquanto que as famílias que têm melhores condições, muitas vezes acabam ficando com uma rede diferente, né? Tem a rede também, mas não chega a passar, muitas vezes, pela questão, né, mais judicial, mais policial. Isso não quer dizer que não deixe marcas e que não tenha também uma fragilização, né? Como eu disse antes, existe uma assimetria de poder entre crianças e adultos, e isso vai repercutir, né? Isso vai dar um poder muito grande para o adulto para ele fazer uso desse poder, né? Porque ele tem o dever de cuidar. E aí cabe, né, a ele ter essa noção, essa consciência de que ele não pode fazer. Isso que, no meu entendimento, está faltando muito na nossa sociedade, né? Essa noção do que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, né? Se perdeu muito isso. Então, hoje em dia, a gente vê crianças sendo expostas e se colocando numa situação que aparentemente não é uma situação de violação, mas se a gente for olhar, essa criança ela está tendo um prejuízo, né, psicológico, e aí as consequências elas não são só físicas, elas são psicológicas, elas são sociais, né, e muitas vezes até culturais. Então, assim, não é só a raiva, o medo, as dificuldades escolares, dificuldades em relação a confiar no outro, né? Então, muitas vezes uma desconfiança muito grande, aquela criança que não consegue, por exemplo, tem situações assim que a criança não quer ir para casa, né? Ela está lá no colégio, ou está no posto. A gente já teve um caso ali numa unidade de saúde, uma criança que ia todo dia numa unidade de saúde, todo dia, e ela ia lá e não queria ir para casa, não queria voltar para casa. Daí a equipe foi vendo, bom, e era até, né, a enfermeira que trouxe essa situação para gente, bom, vamos ver o que está acontecendo. Então, ela tinha medo de ir para casa, de apanhar, não tinha o que comer, né, e aí tinha uma situação de violência que ela estava sofrendo. Então, daí a gente tem que ter tempo também para escutar, fazer essa escuta, que eu acho que isso é uma das coisas, né, que cada vez se fala mais do quanto a gente está tendo dificuldade, né, de escutar as coisas, né? A gente fala muito, cada vez mais, coloca lá, né, se expõe no Face, expõe nas redes sociais, mas a gente não está parando para escutar uns aos outros. Verdade. E isso é primordial para que a gente consiga efetivamente ter uma convivência, ter um desenvolvimento favorável da criança. Então, essa criança precisa de alguém que ajude ela a se estruturar, né, enquanto sujeito. Isso aí, Fernanda, é bem isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui, ó, a Maquilane colocou, né, e agora aproveitando que a Maquilane escreveu ali, ó, porque se o Bernardo tivesse sido escutado como ele merecia ser escutado, né, e não foi. A Neila tá dando tchau aí, parabenizando. Mas então, olha só, já são 19h01, né? Eu vou chamar o Joel aí e a Cláudia. Vamos ver se alguém quer colocar alguma questão, se alguém quer contribuir com alguma ideia, porque eu sei que a Cláudia tem horário para sair agora, né? Que é a Cláudia que está gravando a reunião. Então, tá. Eu acho. Será que não tem mais pergunta, alguém quer se posicionar, falar alguma coisa sobre? Porque assim que devem ser as nossas lives, gente. É essa discussão que a gente tem que fazer lá e cá, desse cotidiano da gente, porque aí a gente consegue estar montando estratégia para detectar, para poder denunciar, para perder o medo também disso, né? Porque eu penso assim, né, a violência infantil é a violência da mulher, é a violência contra todos, né? Qualquer tipo de violência, e ela tem a omissão é muito favorece que isso se desenvolva, mas ao mesmo tempo a crítica para a omissão é uma coisa muito difícil de ser feita, né? Porque
Exatamente. A pessoa que é capaz de praticar violência, ela é violenta, ela é agressiva, ela agride, ela tem força, né? E ela tem poder sobre os outros. Então, não é uma... Como é o caso da mãe, né? Que, assim, que está fazendo que não quer ver preso, que não é coisa. Porque se uma relação desse tipo, eu não vejo que isso vai ter futuro, né? Quem tem essa, como a gente sabe quem pratica esse tipo de violência doméstica, ou coisa de violência sexual, faz sempre, não vai ter, não é uma coisa que vai ser resolvida né? Vai ter que ficar preso para sempre. Então, na verdade, é o fim de uma relação quando isso acontece, né? Então, as mulheres prorrogam muito essa situação porque não conseguem enfrentar essa separação, esse medo todo de... Mas, assim, deixar na... É o Joel. Oi. Não, eu queria só reforçar assim, isso que tu está trazendo, né? Para a mulher que é um adulto, que é uma pessoa que muitas vezes, né, ela tem uma capacidade de entendimento que aquilo está fazendo mal para ela, é muito difícil ela sair de uma relação. Vocês imaginem para uma criança e para um adolescente que está vivenciando isso e que não vê possibilidades, que não tem para onde ir. Então, nesse sentido, a sociedade não pode fechar os olhos e precisa efetivamente lançar a mão de estratégias protetivas para as crianças e para os adolescentes. Porque, efetivamente, se nós não fizermos nada enquanto sociedade, não adianta depois a gente reclamar que está tudo ruim, que as pessoas são violentas, porque é lá no início da vida que isso começa, né? Então, o que acontece? Às vezes essa criança, ela sofre maus tratos dentro de casa e ela vai para as ruas. Daí ela chega nas ruas, ela começa a fazer uso de drogas, que ela começa a fazer delitos, praticar delitos, e muitas vezes isso vai atingir a todos nós, não só ela. Ela está fazendo coisas que fazem mal para ela, mas fazem mal também para a nossa sociedade. E aí entra a importância da gente olhar para esses fenômenos e poder fazer intervenções efetivas. Porque se a gente quer construir uma sociedade menos violenta, nós precisamos olhar para as crianças, nós precisamos proteger nossas crianças e precisamos lançar mão de recursos protetivos para elas, assim. E para as mulheres também, né? Isso que você fala, né? Do quanto eu vejo, já acompanhei várias situações de mulheres que sofrem violência e que não conseguem sair da relação porque não tem para onde ir, não tem a quem recorrer, não tem laços familiares e que sejam capazes de protegê-la, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande nesse sentido, assim, e é extremamente importante, e parabéns pela Associação de Enfermagem que lançou mão dessa temática, assim. Eu achei muito importante poder discutir sobre essas questões. Agradeço muito, Fernanda, a disponibilidade aqui com a gente. Mas depois nós vamos organizar um curso sobre isso online, bem chique. Tá bom, então, nossa palestrante. Tá bom. Então, nós já estamos chegando no horário previsto. Quero agradecer muito, então, a Fernanda por ter se disponibilizado a estar conversando conosco e fazer essa conversa tão amigável também, né, tão anti-violência. A Regina, que também essa guerreira aguerrida, né, que trabalha com esse tema, então nos provocou bastante com as situações que ela colocou e bem do cotidiano mesmo, coisas bem fáceis de compreender, que eu acho que essas coisas que precisam ser conversadas de forma que toquem nas pessoas, né? Que as pessoas se sintam tocadas de uma coisa menos acadêmica. Então, assim, acho que a Regina puxou bem para o cotidiano do trabalho, a linguagem que ela usou, tudo, esqueceu a academia, foi uma coisa ótima, Regina. Parabéns. Então, muito obrigado pela participação de todos. Várias pessoas manifestaram opinião, a Rosângela agradeceu, a Margarita. Então, assim, a todos vocês, nessa perspectiva que a gente trabalha, a gente está podendo fornecer esses temas, né, entregar para a nossa sociedade essa possibilidade de discussão
e contemplando, assim, digamos, esse paralelo à pandemia, né? Porque, assim, a gente sabe que todas as coisas durante a pandemia estão se acirrando, o que era ruim ficou pior, mas também tem coisas que estão sendo negligenciadas, esquecidas, e como se não estivesse ocorrendo, e elas estão ocorrendo, né? As duas coisas, a pandemia e a outra coisa que já acontecia, a roda da vida continua. Então, nessa perspectiva que a gente tem trazido esses temas às segundas-feiras, ocasionalmente a gente coloca alguma coisa bem pontual, que mexa com a realidade, alguma coisa da Covid, como tem sido algumas das lives, e outras a gente traz os temas que tocam na profissão, tocam no cotidiano, mas que não estão diretamente relacionados ou visíveis durante essa pandemia miserável que está nos deixando, né, num outro patamar do mundo. Mas tenho conversado bastante, esse outro patamar do mundo, ele já é real, né, está vendo isso pela educação, talvez não tenha o lugar que mais está impactando, seja na educação, seja na formação tanto do ensino fundamental quanto da universidade, está mexendo com todos, conosco, os professores, que estão, digamos assim, se redesenhando, se redescobrindo, aprendendo a mexer em celular, aprendendo a mexer em plataforma, e cada vez mais, e tendo uma outra relação de trabalho, né? Nós certamente, isso é certo, né? Que muita mudança vai ocorrer daqui para frente, né? Principalmente no mundo do trabalho. Como nós, os professores, então, vão sofrer um monte, porque, né, é emprego, é coisas, essas novas tecnologias, as pessoas todas pensam que aprende isso, que não precisa pagar, né? E é tudo mais caro, porque os professores vão gastar um monte. Gente, o professor tem que comprar plataforma, tem que comprar tela digital, tem que comprar não sei o quê, tudo isso ele vai ter que aprender, se ele não... A universidade oferece realmente, as universidades hoje estão oferecendo um suporte às privadas, eu posso falar por elas, pelas que eu estou, eles têm uma estrutura, eles oferecem uma condição excelente de plataforma, de atualização, mas, assim, nós estamos sendo empurrados durante um brete para aprender isso com urgência, e nós precisamos de outros suportes para entrar ali, porque nós não tínhamos essa vivência, né? Era uma coisa muito, muito planejada, hoje não, isso acabou, e nós temos que gastar, isso é a grande verdade, nós vamos gastar mais, vamos trabalhar muito mais, porque o trabalho, sim, ele invade todo e qualquer horário, todas as mídias que fazem parte, e isso não vai mudar mais, a gente vai receber recado de madrugada, vai receber recado durante o almoço, vai ter que dar respostas para isso, acorda tendo que responder, sábado, domingo, não tem nenhum problema. Mas, então, as nossas lives, por enquanto, elas vão ficar só na segunda, a gente não vai ser tão invasivo, assim, de estar mandando live de madrugada também, né? Tá ótimo, então. Vamos que está encerrando, né, Joel? A Cláudia, a professora Iris, todos que estiveram participando, participem conosco, participem das atividades da ABEM. A associação é assim, a sociedade civil organizada, as pessoas que estão preocupadas com ciência, cultura, e que fazem parte exatamente dessa parte da população, da sociedade, que preocupa com o indivíduo, porque a associação é uma organização de pessoas, né? Elas se preocupam com os objetivos comuns da categoria profissional, da enfermagem, e que dizem respeito principalmente a esse conhecimento. E ela, é lógico, como é a sociedade civil organizada, ela tem mais autoridade, ou tem mais autorização para conversar tudo. Nós podemos, enquanto pessoas associadas a uma entidade, ser representado por elas em todas as situações, porque é a própria voz da defesa da sociedade, da profissão na sociedade. Nós podemos defender a profissão na sociedade. Então, contamos com vocês. Até a próxima segunda-feira. Segunda-feira, nós teremos 2 palestrantes também muito importantes. Será a Lili Lou, que é enfermeira negra de São Paulo, trabalha em saúde da família, e ela escreveu e trabalha com literatura de histórias de enfermeiras negras. Então, ela vai nos apresentar um painel da enfermagem negra na Guerra da Crimeia, e, paralela a ela, vai a Janine
Campbell, que é uma enfermeira gaúcha que mora em Nova York e trabalha no hospital em Jacksonville, e ela vai nos contemplar, então, faz lá em Nova York, ela trabalha com um grupo de amamentação de mulheres, é lógico, e ela também é negra. E eu acho que algumas pessoas devem conhecer, ela já tem um canal no YouTube, e nós estamos investindo bastante nessa live, que vai ser na próxima. Mas as seguintes também são todas muito interessantes e trazem esses temas para vocês. Muito obrigado, vou ter que encerrar, e depois esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Tá? Obrigado a todos. Obrigada, tchau.